falar eu te amo. Você viu como é que é fácil? Custou? Doeu? Não doeu. É muito fácil falar isso, eu te amo. O difícil é amar. Falar eu te amo, qualquer um fala. Amar a Deus é que é difícil. Falar que ama a Deus é fácil. As pessoas lá no mundo, quando a gente fala no mundo, cada um vivendo a sua própria vontade, os seus desejos, fazendo aquilo que acha certo. Muitos lá fora falam, eu amo a Deus, e não tem noção do que estão falando. Eles acham que amam a Deus, mas será que eles realmente amam a Deus? Será que quando você abre a sua boca para cantar qualquer hino que seja, ou simplesmente em uma oração, você fala, Senhor, eu te amo, será que você está falando uma verdade para Deus? Será que Deus está achando verdade em você? Porque Deus não é uma entidade cósmica. Deus não é uma força, uma energia. Não. Deus é uma pessoa. Um ser supremo, divino, santo, perfeito, justo. Amém? Glória a Deus. E o nosso Deus, todos os dias Ele olha para a terra. E não apenas para a terra, Ele olha para você. Todos os dias Ele olha para nós. E nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se em nós há verdade. Quando nós dizemos que amamos a Deus. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Alguém pode dizer? Alguém sabe? Salomão. Isso mesmo. Salomão. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. E ele escreveu também o livro de Provérbios e de Cantares. Cantares de Salomão. Quem foi Salomão? Salomão, ele foi rei de Israel. Ele foi, na sequência dos reis, ele foi o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois veio Davi e depois Salomão. Esse rei de Salomão, ele veio de uma promessa de Deus. Davi queria edificar, construir um templo para o Senhor, era o sonho dele. Só que Deus fala para Davi, olha, você não vai fazer isso, porque a sua mão está suja de sangue. Davi era guerreiro, então não precisa falar mais nada, né? E Deus promete a Davi que daria um filho, e que por meio desse filho seria construído o templo para o Senhor, né, de adoração ao Senhor. E esse era Salomão. Ele também foi o homem mais inteligente, sábio que existiu na face da terra. Não apenas naquele tempo, até hoje, porque isso foi uma promessa de Deus para ele. Nunca houve nem haveria outro homem tão sábio como ele. Pela integridade do coração dele, quando Deus apareceu a ele num sonho e perguntou, o que você quer? E Salomão, ao invés de pedir riquezas ou qualquer outra coisa, ele pede a Deus sabedoria. E isso Deus dá a ele de forma abundante. E essa foi a promessa que o Senhor fez. Porém, teve um homem que foi mais sábio que Salomão. Quem foi esse homem? Jesus. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio em forma de homem. 100% homem, 100% Deus. Amém? Glórias a Deus. E Jesus, ele é a própria sabedoria. Depois de Cristo Jesus, ninguém foi mais sábio que Salomão. Ninguém. Vamos só um pouquinho para mim, por favor. E após o reinado de Salomão, Israel foi dividido no meio, entre o reino do norte e o reino do sul. Então ele foi o último rei a reinar na nação unida de Israel, em toda a sua extensão. Muitas pessoas acreditam que Salomão, ele morreu afastado da presença de Deus. Por quê? Porque Salomão, ele teve muitas mulheres. Naquele tempo era permitido o rei, né, ter muitas mulheres.
E, se não me engano, ele teve 300 esposas ou concubinas e 700. Amém. 700 esposas e 300 concubinas. E um adendo aqui. Eu não preciso de 1000 esposas, 1000 mulheres. Eu tenho a mais maravilhosa de todas que o Senhor prometeu para mim. E também, jovens, vale a pena esperar no Senhor, tá? Vale a pena. Isso que eu estou falando aqui, eu vou explicar o porquê que eu estou falando da minha esposa. Quando ele se une a diversas mulheres, ele não trouxe apenas mulheres do povo dele, assim como Deus mandava. Ele pegou mulheres de outros povos que tinham outros costumes e serviam a outros deuses. E essas mulheres de fora que serviam a outros deuses ensinaram Salomão a servir a outros deuses. E ao invés dele se manter no temor do Senhor e na obediência a Deus, ele começou a se desviar. De fato, Salomão se desviou. Ele começou a adorar outros deuses e fazer práticas horríveis. Salomão fez coisas horríveis. Mas, embora ele tenha cometido tudo isso, ele foi resgatado pelo Senhor, pela sua misericórdia. E eu vou explicar aonde está escrito isso na Bíblia. Mas antes da gente abrir, novamente, quando eu falei para os jovens, isso não é só para os jovens, tá? Isso é para todos que esperam no Senhor uma esposa ou um esposo. Nós somos influenciados pelas pessoas que caminham conosco. Seja um namorado, seja uma noiva, seja um esposo, seja um amigo, eu nunca retirarei dele o meu amor, como eu retirei de Saul, a quem tirei de diante de você, até aqui. Então, em outras versões diz assim, por mais que ele se desvie, eu o açoitarei ou corrigirei com vara que se corrige a homens. O que é isso? Quem já foi corrigido aqui quando criança, com varinha? Eu tenho que levantar as duas mãos e 2 pés para o alto. Eu já fui muito. A varinha para se corrigir criança é uma varinha fina, né? Ninguém bate na criança com cabo de vassoura. Ou pelo menos não deveria bater, né? Mas, cara, uma vara em que se corrige homem não é igual uma vara que se corrige uma criança. Convenhamos, né? Então, o que Deus está falando para Davi, a promessa que Deus está fazendo a Davi: por mais que ele se afaste de mim, por mais que ele cometa erros, por mais que ele se desvie, eu o corrigirei severamente. Eu o corrigirei, mas eu não afastarei dele o meu amor. Eu não rejeitarei, assim como eu rejeitei Saul, de quem eu tirei diante de você. Então, a promessa de Deus é: por mais que Salomão se afaste, eu o trarei de volta. E uma prova disso é o livro de Eclesiastes, que Salomão, ele escreveu após viver a sua juventude, após viver todas essas experiências longe de Deus, desagradando ao Senhor. Ele se voltou para o Senhor. E ele escreveu o livro de Eclesiastes já na sua velhice. Salomão escreveu esse livro já na sua idade mais avançada. Então, o Senhor certamente corrigiu Salomão. E ele partiu dessa terra salvo, porque Deus é fiel. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui orando por alguém, um ente querido da sua família, talvez um esposo, uma esposa, um filho, mas saiba que se Deus tem uma promessa, por mais que leve anos, Ele é fiel. Mesmo que seja necessário passar por correções da vida, correções do Senhor, Deus ele vai trazer para perto. Amém? O Senhor é fiel. Aleluia. E vou pedir para vocês pensarem e abrirem
coração de vocês para algo. O que você ama? Valso, o que você ama? Não precisa responder não, tá? Cada um de vocês, Samuel, cada um de vocês, o que você mais ama na vida? O que você mais ama na vida? Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Alguém já ouviu falar desse livro? As 5 Linguagens do Amor? Amém. É um livro muito interessante que vai trazer uma lição importante para nós. Mas antes de abordar esse livro, para falar a respeito desse livro, eu quero compartilhar uma reflexão com vocês. Há pessoas que amam mais a sua vida, que amam mais os seus sonhos, que amam mais as suas promessas do que o próprio Deus. Há muitas pessoas que vêm à casa do Senhor, que louvam, que oram, que ouvem a palavra, que estão aqui. Não digo vocês, né? Que Deus abençoe, que não tem ninguém aqui nessa situação. Mas há muitas pessoas assim, que buscam o Senhor para receber as suas promessas. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho 29 anos com um cara de 19. Eu tenho muitos sonhos. Muitos sonhos. O meu não está longe não. Cara de 18 com 28. Nós temos muitos sonhos. Muitos sonhos. Muitos. Mas mais do que tudo, mais do que os meus sonhos, eu amo meu Deus. Mais do que as promessas, eu tenho muitas promessas, o Senhor fez muitas promessas para a minha vida. Mais do que todas elas, eu amo o meu Senhor. Se hoje o Senhor, Ele visitasse você, imagine que você está no seu quarto, na sua casa, e Deus quisesse fazer um convite a você. É só uma situação fictícia para você entender o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Se Deus visitasse você essa noite, Ele perguntasse a você: filho, filha, eu tenho muitas promessas para você. Você tem muitos sonhos. Você prefere que eu realize todos os seus sonhos nessa terra? Ou você prefere vir morar comigo essa noite? Quando se fala da morte e morar com Jesus, a gente treme. A gente fala: Jesus, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero morar no céu. Quem que quer ir para o céu? Glória a Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer? Todo mundo quer. Glória a Deus. Agora, quem ama mais o céu do que a sua própria vida? Quem ama mais o céu do que a sua própria vida? É exatamente isso. Quem quer ir hoje? Não precisa responder, tá, gente? Não precisa, tá? Eu não estou pregando aqui sobre querer morrer. Não é isso. Não estou induzindo ninguém a orar, Senhor, por favor, me leva. Deus não gosta desse tipo de oração. Mas é uma reflexão para que a gente venha olhar para dentro de nós e ser sinceros. Se Deus fizesse essa pergunta a você hoje, você prefere viver todos os seus sonhos aqui na terra ou vir morar comigo hoje? O que você diria ao Senhor? Você tremeria na base ou falaria sem duvidar, sem gaguejar: Senhor, eu te amo, eu quero estar contigo, esse é o meu maior sonho, esse é o meu maior sonho, isso é o que eu mais quero. Muitos cristãos hoje, na igreja do Brasil, em muitos lugares do mundo, são ensinados a viver um evangelho consumista. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de que Deus, Ele vai realizar todos os seus sonhos. Ele vai fazer você a pessoa mais satisfeita do mundo, nessa terra.
E o céu é lá no final. O céu, tipo assim, é como se fosse um prêmio importante, mas que assim, o auge da sua vida com Cristo é você viver todas as promessas que o Senhor tem para você aqui na terra. Sendo que o Evangelho de Cristo não é nada disso. O Evangelho de Jesus é aquele que amar mais a sua vida do que a mim, aquele que amar mais pai e mãe, filhos e filhas, qualquer outra coisa do que a mim, não é digno de mim. Qual era o desejo de Paulo? Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Porque o coração de Paulo estava tanto no céu, o coração de Paulo estava tão em Deus, que o que ele mais queria era encontrar a Deus. O que o seu coração mais deseja hoje? O que a sua mente mais pensa? O que mais passa nos seus pensamentos? O que realmente você tem dentro de você no seu dia a dia? Faculdade, trabalho, casamento, filho. Quero muito ter um filho. O tempo do Senhor. Sempre essa. O tempo do Senhor. Mas nada disso pode ser mais importante. Nada disso pode ocupar mais a nossa mente do que Jesus. Quanto tempo a gente passa nos nossos dias? Quanto tempo você passou hoje, nessa quarta-feira, pensando assim: Jesus, eu te amo. Jesus, que saudade de estar contigo em casa. Que saudade de estar no monte. Que saudade de passar tempo em oração. Que saudade de meditar na sua palavra. Que saudade de sentir a tua presença. Que vontade, Senhor, de te encontrar no céu. Ou o seu dia inteiro foi pensando nas coisas dessa terra. Preciso pagar a conta, preciso pagar isso. Poxa, no final do ano eu tenho que ir para tal lugar. Caramba, eu tenho que buscar esse plano, eu tenho que fazer isso. Nós não podemos viver um evangelho que o foco é a terra e o prêmio de consolação é o céu. Nós precisamos viver a nossa vida na terra como peregrinos. Deus nos chamou para passar nessa terra, passar nessa vida vivendo uma vida que exalta e glorifica o Senhor, amém? Amém. Mas não criando aqui o nosso reino. Muitas pessoas vivem nessa terra como se a eternidade fosse aqui e lá no céu fosse, sei lá, um passeio, algo muito distante. E se Deus hoje te chamar, você não sabe quando Deus vai chamar você. Nós precisamos estar prontos. E não apenas prontos, nós precisamos estar desejando o céu, desejando esse Deus. Por muitos anos, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade do céu. Sempre tive desde criança. Mas porque eu tinha medo do inferno. Eu tinha muito medo do inferno. Eu sei, cara, que Deus é real. Se Deus é real, os anjos são reais. E o demônio também é real. Se o céu é real, o inferno também é real. Tá? Uma conta fácil qualquer criança pode fazer. Eu tinha muito medo do inferno. Muito. Não porque ele colocava medo em mim, ele é meu pai, tá? Bem, não sabe. Não porque ele botava medo em mim, minha mãe, não. Nada disso. Porque eu ouvia a palavra desde que eu era criança, eu sabia, cara, a humanidade um dia vai passar por isso. A gente está vivendo a nossa vida aqui no automático. E criança já pensava nisso. A gente está vivendo aqui a nossa vida. Um dia, pum, vai chegar, quando a gente menos espera, a gente vai partir. Para onde eu vou? Eu senti esse temor, eu senti um frio na espinha. Aquilo me gelava, cara. Me deixava congelado de medo. Eu não quero ir para o inferno. Então eu pensava assim, quando acontecesse o arrebatamento, se eu tivesse alguma coisa pendente, Jesus me perdoa. E aí vai ser arrebatado. Né? Criança não entende as coisas. Mas na caminhada com Cristo, nós vamos entendendo que nós precisamos desejar o céu, não por conta do céu. O céu é maravilhoso, cara. O céu é muito lindo.
planeta Terra é lindo. Tantas coisas maravilhosas, praias, coisas incríveis. Mas o céu, cara, o céu é muito mais. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou, nem subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para você. Você ama Deus? Amém. Deus está preparando isso. Deus já preparou isso para você. Já está pronto. Mas Deus está preparando você. O céu é maravilhoso. Lindo, as coisas mais fantásticas que a gente nunca vai poder imaginar. Nem inteligência artificial, nem filme vai conseguir representar o que é o céu. Mas a gente não deve querer ir para o céu por conta disso. Nem porque o inferno é terrível. Da mesma forma que o céu é extraordinariamente magnífico, o inferno é extraordinariamente horrível. Mas também não é por isso que a gente deve querer ir para o céu. Por que você deve querer ir para o céu? Por causa do seu Deus. O céu é o lugar onde você vai morar com aquele que te escolheu, aquele que te salvou, aquele que perdoou os seus pecados, o Cordeiro puro, sem culpa, inocente de Deus, que veio a esse mundo para pagar o preço dos seus pecados, para te levar para a glória, para as moradas celestiais, em que Ele prometeu: eu vou preparar-vos lugar, mas se eu vou, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É por causa disso que se deve querer ir para o céu. É para estar com esse Deus. Só que o que está acontecendo com muita gente hoje, um esfriamento, uma apostasia da fé. E até mesmo, em muitos lugares, uma mistura. O Evangelho de Cristo é puro, mas muitos homens mal intencionados têm colocado coisas, sabe? Olha, para você chegar a Deus, é pela fé em Jesus, mas também tem o sábado, tem que guardar o sábado, tem o dízimo, tem olha, ameaçando as pessoas em coisas que não estão na Bíblia. Claro que quem ama a Deus é fiel em tudo, é fiel no seu coração, é fiel com a sua vida, é fiel à sua esposa, é fiel nas suas finanças, é fiel em cada detalhe da sua vida. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando. Porém, esse esfriamento que eu me refiro é as pessoas viverem as suas vidas achando que o cumprimento das promessas que Deus tem para você é mais importante do que aquilo que Ele reservou aqui. O motivo principal de Jesus ter vindo na terra e morrer por você. Jesus Cristo veio, agora uma pergunta que eu vou pedir para a igreja responder. Jesus Cristo veio à terra para realizar os seus sonhos? Sim ou não? Não. Vamos falar uma resposta mais bonita, todo mundo junto. Jesus Cristo veio à terra, morrer no seu lugar, para realizar todos os seus sonhos? Não. Ele veio à terra para realizar todas as promessas que Ele tem para você nessa terra? Isso aqui tudo é passageiro. Tudo aqui vai ficar. Jesus Cristo veio à terra para lavar você do seu pecado, para redimir, justificar você. O injusto sendo justificado pelo puro, inocente, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus unigênito. E para levar você para o céu, para morar com você para sempre. É esse o motivo. Depois que eu descobri isso, na caminhada com Jesus, cara, eu me apaixonei por esse Deus. Eu me apaixonei por esse Deus, que Ele é real. Jesus não é uma religião. Jesus não é
um lugar onde a gente vai se reunir para cantar músicas evangélicas. Jesus, ele é real. Ele é uma pessoa em que o que ele quer de você é que você se aproxime dele. Sem interesse, sem barganha. Senhor, eu vou fazer o voto contigo. Olha, se o Senhor me der isso, eu vou no monte tantas vezes. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou aceitar o Senhor de verdade. Aí eu vou ficar firme na igreja. Não é nada disso. Jesus quer a sua alma. Jesus quer salvar você. Você que não merece. Porque se nós pudéssemos ir para o céu pelo nosso esforço, por que Jesus viria salvar a gente, cara? A gente ia precisar ser salvo de quê? Não tinha como a gente se salvar. Não tinha como. E até hoje não tem. Para o ser humano, pela sua própria força, não tem como ser salvo. É somente por Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida que pode levar você e eu para o céu. Amém? Glórias a Deus. E falando a respeito do livro As 5 Linguagens do Amor, é de um autor chamado Gary Chapman. Não sei se eu estou pronunciando certo, como falo inglês. O nome dele é inglês? Glória a Deus, o nome dele é esse aí. E no livro ele fala sobre 5 formas que as pessoas se sentem amadas. Todas as pessoas, todas. E essas 5 formas são tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, abraço, beijo, aperto de mão, carinho, presentes, palavras de afirmação, elogio. E nesse livro, esse autor, ele trata a respeito de cada pessoa tem uma linguagem específica. Todos gostam disso aqui. Cara, eu gosto muito de receber presentes. Pastor Gilberto também. Aniversário dele não é isso. Brincadeira. Todo mundo gosta de receber presentes. Todo mundo. Mas às vezes, você vai se sentir mais amado com um abraço. Porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma linguagem de amor. Às vezes você vai se sentir amado num momento difícil. Eu chegar para você ou qualquer outra pessoa e falar: olha, você é inteligente. Tá difícil agora, mas você vai conseguir. Deus é contigo. Você é capaz. O Senhor vai te levantar. Palavra de afirmação. A pessoa fala: pô, esse cara gosta de mim mesmo. Ele me ama. Pô, ela me ama. Palavra de afirmação. Outros, já falei do abraço, atos de serviço. Geralmente, pessoas antigas da roça, minha avó, muita gente da minha família veio da roça. Até hoje algumas pessoas moram lá. E eles se sentem muito amados com atos de serviço. Eles não são muito de falar: eu te amo. Tem gente que é assim hoje. Tipo, você não fala toda hora: eu te amo. Eu te amo, Aparecida. Eu te amo mesmo. Estou dando exemplo, não, eu te amo mesmo. Só que tem gente que vai se sentir muito mais amado se eu ver que ela está com sede, ela chegou do sol cansada, eu chego e pego um copo com água. Toma, Aparecida, você deve estar com sede. Ou eu vejo que ela está indo para casa, eu tenho um carro, eu vou dar uma carona para ela. Aparecida, está indo para onde? Eu estou indo para casa, quer uma carona? Mata de ser, eu só estou cuidando dela. É uma demonstração de amor isso. Amém? E a pessoa se sente amada. Então cada um tem a sua linguagem de amor. Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Indico esse livro. Não estou recebendo nada por isso. Nunca sendo patrocinado. Quem me dera. Mas é um livro muito bom para casais, qualquer tipo de relacionamento, amizade, porque nós precisamos aprender a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Amém? Amém. E nosso Santo Pai, nosso Deus Santo e Poderoso, Ele também tem uma linguagem de amor. Gary Chapman, ele não fala sobre isso, mas a palavra de Deus fala. Você sabe qual é a linguagem do amor do seu Deus?
Nós todos aqui falamos que amamos a Deus. Hoje, no culto, falamos que amamos a Deus. Mas nós vamos descobrir aqui, juntos, como o Senhor verdadeiramente se sente amado. Não é por palavra de afirmação. Não é com ato de serviço. Tempo de qualidade é importante, mas também não é a principal. Manu, coloca aí, por favor, João 14, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, por favor, vamos todos acompanhar aqui no telão. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vai passando até o 21, tá? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Olha que profundo isso. Quem tem os meus mandamentos, os obedece, esse é o que me ama. Abre, por favor, João, ainda no mesmo livro, capítulo 15, versículo 10. Aleluia, Jesus. Te amo, Senhor. Diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Pula para o 12 agora, por favor. 12, versículo 12. Meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Versículo 14 agora. Ninguém tem amor. Não, 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que? Os mandam. Isso é uma condição. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E se não fizer o que ele manda, não é meu Senhor. Última passagem para a gente compreender essa linguagem poderosa do amor de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, até aí, pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Essa foi a palavra que Samuel falou com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E você consegue baixar um pouquinho o som? Obrigado. Qual é a linguagem do amor do Senhor? Qual é a linguagem de amor do seu Deus? A quem você diz que ama, sério? Que você guarde os mandamentos dele, que você os obedeça. A linguagem de amor do Senhor é obediência. 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 Aleluia. Tem pessoas que falam assim: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu já fiz isso. E na vida prática não obedece ao Senhor. O que essa pessoa está dizendo a Deus? Senhor, eu não te amo. Eu não te amo. A minha boca fala que te amo,
mas o meu coração e as minhas atitudes dizem ao Senhor claramente: eu não te amo. O que você tem dito? O que você tem dito ao Senhor todos os dias? O que você tem dito com as suas atitudes? O que você tem dito no seu coração, nos seus pensamentos? Deus quer ouvir palavras de amor, mas vindas de obediência. Quando você obedece ao Senhor, mesmo sem uma palavra, mesmo sem você abrir a boca para falar um ar, você está dizendo a Jesus: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Quando você abre mão do teu pecado, você está dizendo: Senhor, eu te amo. Essa é a vontade de Deus. Você está obedecendo o Senhor. Quando você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você está dizendo ao Pai: Pai, eu te amo. Quando você deixa de andar com certas pessoas que te influenciam a fazer a vontade do diabo, a vontade da carne, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu te amo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você está dizendo: Senhor, eu te amo. Quando você ama Ele acima de todas as coisas, quando você ama a Jesus mais do que os seus próprios sonhos todos nessa vida, todos os anos e dias que você vai viver nessa terra, quando você ama mais a Ele, que isso é amar o Senhor acima de todas as coisas. Você amar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem. Você diz a Ele dessa forma: Senhor, eu te amo. Em verdade, Deus quer ouvir de nós verdade. Tem uma passagem lá no Evangelho de João, em que antes de Jesus ser crucificado, Pedro chega para Jesus e ele fala assim: ó, irei contigo até a morte. Eu irei contigo. Eles podem fugir, eu vou ficar contigo. E aí Jesus fala para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O galo cantou 2 vezes, eu nego 3. E depois disso, quando Jesus ele ressuscita, e ele tem um encontro, Pedro tem um encontro junto com mais alguns discípulos na praia, Jesus estava ali esperando eles, tudo pronto, a mesa já está posta. E quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Quem lembra dessa passagem? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro ele fala: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde as 3 vezes. Na última vez ele responde assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na nossa língua português, a palavra amor, ela não tem tanto significado no sentido de amor de irmão, amor de pai, amor de um casal. Não, é uma coisa só, uma palavra só para dizer eu te amo. Então, não tem tanta separação. No idioma que eles falavam, tinha algo diferente. O que Jesus estava perguntando a Pedro era: Pedro, você me ágape? Ágape é um amor incondicional, é um amor perfeito. É o amor que Deus quer que você o ame e que você ame o próximo. E Pedro ele responde sinceramente. Naquele momento a ficha dele caiu. Ele não amava tanto a Deus como ele pensava que amava. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você pense que ama muito a Deus. Talvez você pense que você tem muita fé, você é muito crente, você é muito salvo. Mas talvez a sua realidade não seja essa. E nós precisamos ser sinceros diante de Deus.
Deus quer de nós sinceridade. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque por mais que ele tenha pecado de forma grave, quando ele se arrependia, ele rasgava o coração dele diante de Deus. Ele falava: Senhor, eu pequei. Senhor, eu mereço, mas me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Pedro, nessa passagem, ele responde assim: Senhor, eu te filéu, que é um amor de amigo. Filéu é um amor de amigo. Não era a palavra que Jesus perguntou a ele, ágape, um amor perfeito. E as 3 vezes Pedro falou da mesma forma: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não é esse amor todo que o Senhor espera de mim. E as 3 vezes Jesus ele fala assim: vem, apacenta minhas ovelhas. E no final, Jesus ele fala: quando te converteres. Olha só, o cara andou com Jesus, ele aprendeu ao lado do Senhor por 3 anos. E no final, Jesus fala assim para ele: olha, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Nós precisamos entender que a gente está num processo de conversão. A conversão não é eu aceito Jesus. Quem que quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Eu quero. Isso aí é de Deus mesmo. Eu quero aceitar Jesus. A conversão não é somente isso. Esse é o primeiro passo, Senhor. E essa expressão é uma expressão até equivocada. Não que está errada. Mas a expressão ideal seria: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor? Eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque algumas pessoas pensam assim: aceitar Jesus, por que eu vou aceitar Jesus? Jesus é legal, mas, poxa, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de assistir aquelas coisas que eu gosto, eu vou ter que parar de andar com fulano, com esse canto, que é tão legal, eu gosto muito. As pessoas se sentem assim: pô, cara, eu tenho uma posição assim que eu não preciso tanto de Jesus. Ele é legal, cara, mas eu não preciso tanto assim dele. Não é a realidade. Nós precisamos completamente de Jesus. Você só está respirando, você só está com os pés aqui nessa terra ainda porque Ele está te dando fôlego de vida. O Senhor é muito bom, cara. O Senhor é misericordioso com todos. Com todos. Por mais que você se sinta o mais miserável pecador, por mais que talvez você, antes de chegar nesse lugar, você cometeu coisas que desagradou ao Senhor, saiba que a misericórdia de Deus está sobre você. Você não morreu ainda, porque a misericórdia de Deus está sobre você. A mão do Senhor está sobre você. Ele está te dando mais uma chance. Cada dia de vida é mais uma chance. Cada palavra ouvida é mais uma chance que o Senhor está te dando. Aleluia. Seja sincero diante de Deus. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, ensina a te amar. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero te amar com amor ágape, com amor perfeito, amor maior do que o que eu tenho hoje. Muitas pessoas amam a Deus do seu jeito. Se você for na rua agora, em qualquer bar, em qualquer esquina, qualquer pessoa, a maioria, né? Vamos generalizar todos, que há exceções, mas 99% você perguntar a qualquer pessoa: você ama Jesus? Você vai falar: eu amo Jesus. Claro que eu amo Jesus. Jesus é bom. Jesus não quer que você ame a Ele do seu jeito. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Jesus não quer que você o ame do seu jeito, da sua maneira. Jesus quer que você o ame do jeito dele. Jesus quer que você expresse o seu amor por Ele
da forma dele. Até a adoração, cara. Tudo que a gente faz não é do nosso jeito. A gente não pode adorar a Deus do nosso jeito, da forma que a gente gosta. Não, é do jeito que Deus gosta. É assim que nós precisamos expressar o nosso amor por Deus. Aleluia, Jesus. Nós devemos buscá-lo da forma que Ele quer que a gente o busque. Alguém sabe aqui o que significa a expressão buscar a Deus? É uma coisa que a gente está muito acostumado a falar. A gente, nossa, desde criança eu ouço falar buscar a Deus. Acredito que a maioria aqui, que desde o momento que teve o encontro do Senhor, ouve isso. Você precisa buscar a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Mas está tão bom estar na presença de Deus. É tão bom estar nesse lugar. Eu não falo apenas esse lugar físico, mas sentir essa glória que está aqui. É tão bom sentir isso. Deus está falando. Não deixe o diabo roubar essa semente que o Senhor está plantando no seu coração. Porque essa palavra ela é para mim primeiro, mas ela é para o mais novo convertido ao mais velho. É para todos nós. Buscar ao Senhor significa se entregar ao Senhor. Deus quer que você se entregue a Ele. Deus quer que você se renda, que você se lance, entregue tudo ao Senhor, entregue todas as áreas, consagre tudo ao Senhor. Isso sim é servir a Deus. Assim o Senhor, Ele será verdadeiramente o teu Senhor. A palavra Senhor significa dono. Quando nós falamos Jesus é o meu Senhor, a gente está falando, Ele é o meu dono. Mas muitas vezes a gente chama Ele de Senhor, mas a gente quer ser o nosso dono, o dono da nossa vida. Jesus é o meu Deus, eu amo, mas eu vou aonde eu quero. Eu falo o que eu quero, eu penso da maneira que eu quero, eu faço o que eu quero. Dessa maneira, nós não estamos verdadeiramente servindo ao Senhor. Desse modo, Jesus não é verdadeiramente o seu Senhor. Precisamos entregar tudo a Ele. Essa noite, convido vocês a se colocarem de pé, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Convido você, peço que vocês, por gentileza, feche os olhos de vocês. Pense em qual tem sido a sua prioridade hoje. O que realmente você mais deseja na sua vida? O que você mais pensa hoje? É um retrato daquilo que está no seu coração. E onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro.